Bem-vindos de volta ao nosso canal. Este é o 24º vídeo dos nossos estudos do direito das famílias e direito das sucessões. Traremos hoje o estudo do capítulo 7 dos legados, ok? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso projeto que é gratuito. Muitos têm essa dúvida, é completamente gratuito a compactuação aqui dos nossos vídeos, desse estudo, desse canal, certo? Também pode nos seguir pelo Instagram, é muito mais fácil de se comunicar conosco através do Instagram e também de acompanhar as notícias atualizadas, etc., que sempre postamos pelo Instagram, certo? Sem mais delongas, entrando direto nos nossos estudos, nessa reta que se aproxima cada vez mais do final, traremos já a leitura do artigo 1912 e seguintes. Dos legados, nós não temos aqui grandes confusões, não temos aqui uma dificuldade de compreensão dos artigos. Uma breve leitura com simples explicação já será suficiente para o nosso entendimento. Vamos lá? Artigo, mas é necessário, é uma matéria que é necessária realmente a leitura de artigo a artigo e a explicação. Maravilha? 1912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. O que é que diz isso? Ele deixou em legado aquela cadeira de massagens que ele tinha, tá? Para o seu amigo Pedro. Acontece que, ao falecer, aquela cadeira já havia sido destruída, ela já não existia mais, já tinha sido ali deteriorada, foi para o lixo. Pronto. Não significa que tem que se realmente colocar outra situação no lugar para compensar aquela cadeira. Não tinha objeto, não vai o legado. Não se concretizou, tá? Essa transferência testamentária. Maravilha? Continuando. Artigo 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Aqui nós trazemos um entendimento de um legado modal, tá? Ou seja, tem aqui essa situação condicionada, existe essa condição de que eu vou lhe transferir a minha casa de 500 mil reais aí pelo testamento, tá bom? Seja aí a questão de herdeiro ou a questão de legatário. Este valor aqui dessa casa que eu estava te transferindo é de 500 mil reais. Então tem aqui uma troca, a ideia é uma troca nesse momento, tá? Você tem uma casa de 100 mil e aí eu tenho essa de 500 mil. Morri e deixei para você essa casa de 500 mil desde que essa sua casa de 100 mil seja doada para Francisco. Então você é meu amigo e aí nesse grupo de amigos tem o Francisco. Eu faço essa troca, te dou a minha casa de 500 mil e você dá a casa de 100 mil para o Francisco. Não aceitei, então está renunciando à herança. Tem essa condição aqui para que se efetue, tá bom? Essa transferência, essa receptividade de herança ou de legado, ok? Não houve o aceite, renúncia. Seguindo, artigo 1914. Se tão somente em parte a coisa alegada pertencer ao testador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou legatário, só quanto a essa parte valerá o legado. Vamos lá, as duas hipóteses. Então, nesse mesmo exemplo do artigo anterior, como menciona aqui, eu estava lhe doando a minha casa de 500 mil reais com a condição de você dar a sua casa de 100 mil reais para Francisco. Só que acontece o seguinte, a sua casa, essa de 100 mil reais, não é só sua. Ela é sua e da sua esposa. E aí, então, aqui estará se tratando apenas sobre a sua parte. Então, aqui se tratará sobre a sua cota parte de 50 mil reais. A mesma coisa se eu estiver deixando um legado. E a casa é minha e da minha esposa. E estou lhe deixando essa casa em testamento, seja em legado ou na questão hereditária, ou seja, para um herdeiro. Aqui, estou deixando da parte disponível para um herdeiro, essa fração a mais.
Essa casa é minha e da minha esposa, então eu coloco, deixo a minha casa para Joaquim. Obviamente que só poderá se efetivar realmente a receptividade dessa cota parte da minha parte, ou seja, metade da casa. Certo? Ok? Artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Então vamos supor, eu deixei aqui para você um automóvel, uma Ferrari modelo tal, ano tal. É isso que eu deixo no testamento, tá? Eu não disse qual é o número do chassi, a placa, não. Eu não disse que é aquela que eu possuo também, não. Eu deixo uma Ferrari modelo X, ano Y. Aí eu não tenho esses bens. Ok, morri, aí começa a se conhecer os bens que foram deixados, e aí descobre-se que nunca existiu essa Ferrari, não existe. Tem o dinheiro para se comprar essa Ferrari? Tem. Aqui há a substituição, porque está pelo gênero, não está identificado o objeto. Não é a Ferrari com a placa XABC. Não, não é. Não é, tá bom? Tá qualificada apenas pelo gênero. Seguindo artigo 1916. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se ao tempo do seu falecimento ela se achava entre os bens da herança, se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto a existente. Então vamos lá. Primeira parte. Vamos dividir o artigo. Vamos dividir o artigo. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se ao tempo do seu falecimento ela se achava entre os bens da herança. Essa é a primeira parte do artigo. Ou seja, diferente da questão de deixar de forma generalizada, apenas pelo gênero, aquela Ferrari agora sim. A Ferrari que era minha, placa tal, modelo tal, ano tal, aquela Ferrari ali, aquela não estava mais entre os bens do herdeiro. Eu morri, mas antes de morrer, eu tinha jogado ela no rio. Eu tinha doado ela para uma outra pessoa. Eu tinha vendido. Eu tinha feito qualquer outra coisa, ok? Ela não estava ali. É um bem singularizado? Ok, aqui não tem troca. Aqui, infelizmente, ele simplesmente não vai receber esse bem. Tá? Segunda parte do artigo. Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto existente. Então, eu lhe deixei 3 automóveis antigos. 3. Deixo meus 3 carros antigos. Quando eu faleci, só existiam 2. Um deles eu acabei vendendo. Tá? Vai herdar, vai levar, vai receber como legado apenas 2 carros. Não será substituído o terceiro, tá bom? Não será. Cuidado. Se esses 3 eu apresentei por exemplo, de forma generalizada, deixo 3 carros Ford Ka ano 2020. Ok? Aqui sim, não existem os bens, ele foi especificado apenas pelo gênero. Tem o dinheiro, aí aqui sim, compro os 3 carros para entregar. Não, eu especifiquei o carro, está singularizado. Os 3 carros, só existiam 2, ele só tem direito àqueles 2. Só existia 1, ele só tem direito àquele 1. Ok? Seguindo, artigo 1917. O legado de coisa que deve encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Aqui é o clássico exemplo das sacas de arroz. Então, eu era fazendeiro, eu tinha aqui fazendas enormes, com plantações de arroz e etc. Tá bom? E aí eu deixo o quê? 5.000 sacas de arroz da minha fazenda A, que estão na minha fazenda A, para a minha prima. Deixei isso. Eu deixei o quê? As 1.000 sacas de arroz que estavam na fazenda A para minha prima. Chegaram lá na fazenda A e não tinha saca de arroz nenhuma. Ixi. Bom,
E aí agora a gente tem que entender por que é que não estavam lá. Não estavam lá porque já tinham sido vendidas ou porque estragaram. Ele não recebe nada. Não estavam lá porque um dos herdeiros acabou pegando todas aquelas sacas da fazenda A e levando para a fazenda B, que eu também tinha uma outra fazenda B, para a fazenda B por algum motivo, para estoque ou qualquer outra coisa após o meu falecimento, tá? Ou aqui durante esse período, alguém levou para outro lugar. Ótimo, então foi este o motivo? Foi, então ele tem direito àquelas sacas. Teve aqui a situaçãozinha que nós chamamos de caráter transitório, tá bom? Tá certo? A questão da saca de arroz e o título transitório. Artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta ou daquele ao tempo da morte do testador. Vamos ler os parágrafos. Parágrafo 1º. Cumpre-se o legado, entretanto, o herdeiro ao legatário o título respectivo. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Do que estamos falando aqui? Ó? Eu era credor do Joaquim. Tá? E aí eu deixo em testamento este crédito em favor de outra pessoa. Olha, um legado. Eu posso deixar para o outro amigo, o Marcelo. Eu deixei para o Marcelo esse título de crédito para ele cobrar. É muito importante que aqui não há o reconhecimento da dívida. Aqui a transmissão do crédito em legado. Não significa que essa dívida existe. Existir ou não a dívida é um outro procedimento jurídico, ok? Aqui eu só posso afirmar que estou deixando em legado este crédito em favor de fulano, tá bom? Que era deste que me devia, então eu repassei para aquele receber este valor. Esse valor é o valor equivalente ao tempo da minha morte. Se isso aumentou depois, não, ao tempo da morte. Ali ele vai ter direito a receber esse valor em legado, ok? Maravilha. 1919. Não declarando expressamente o testador, não se reputará compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor. Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe for posterior e o testador a solveu antes de morrer. Aqui é o exemplo do empréstimo para o filho. É o melhor exemplo sempre, tá? Então, o filho o meu filho me pediu emprestado 100 mil reais, eu emprestei. Ok? Aí, em testamento, eu deixo quitada essa dívida. Tá? Eu entendo como quitada a dívida e etc. Deixei aqui para ele. E depois disso, ele fez outra dívida. Ele pediu de novo um empréstimo de mais 100 mil e eu emprestei. E aí eu não liquidei essa dívida em testamento. Tá? Ela permanece ainda. Então não significa que essa primeira que foi aqui deixada para lá e etc. que comunica essa segunda. Não, a segunda existe. Essa aqui será cobrada, será contabilizada na sua cota parte, tá bom? Desse débito que tinha comigo aqui nessa parte de herança. Maravilha? Simples, não é? Seguindo. Quase terminando aqui esse nosso capítulo também. Vamos para o artigo 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Aqui nós entramos na questão lá atrás da concepção mesmo do que é alimentos, né? Do que é a classificação de alimentos, do que é que estamos falando. Né? O termo alimentos vai compreender uma série de situações para sua subsistência, lazer, vestimenta, educação, cultura e etc. Tá? Claro que quando o testador faz isso, ele tem que ter a noção, né, de todos os conceitos, de todos os princípios para se formular uma prestatividade alimentar. Seja pelo parâmetro da questão da necessidade, da possibilidade e da proporcionalidade destes alimentos. Não muda, não altera. A sistemática é a mesma que aquela do termo e do conceito de alimentos, certo? É a mesma situação. Seguindo,
Artigo 1921. O legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Tem lá uma questão, então, de usufruto daquele bem, ela é vitalícia. Tá? Não tem data, vitalícia. Não tem segredo também, né? Artigo 1922, o último artigo do nosso capítulo. Vamos lá, vamos à leitura. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar, depois de novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreende no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto nesse artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Do que estamos falando? Vamos pegar os dois exemplos. Então eu deixei um prédio comercial, tá? Para a minha tia. Para minha tia, eu deixei um prédio comercial. Neste mesmo prédio comercial, ali no terreno do prédio comercial, eu comecei a construir outros prédios comerciais, tá? Ali naquele mesmo espaço. Ela não tem direito a tudo isso, ela tem direito àquele prédio comercial que eu determinei. Em contrapartida, vamos colocar que eu construí uma casa. Eu construí uma casa, uma residência linda, maravilhosa, e aí já deixei aqui este legado no testamento. Já fiz ali a disposição testamentária, maravilha. Depois disso, eu passei a melhorar a casa, construir outros cômodos, a reformar, construir uma piscina enorme lá atrás, com uma grande churrasqueira, com um espaço lindo. Ah, significa então que eu tenho direito à casa antes da reforma? Não. Aqui, nesse sentido, a todas essas benfeitorias agregadas ao imóvel transformam-se conjuntamente ao legado. Não tem como separar. Vou tirar a parte do telhado, vou tirar essa parede. Não. Aqui o legado é conjunto, é inteiro, tá? Para esse, que sorte que se deu, porque ele vai receber aquela casa ainda reformada, com piscina e com o espaço da churrasqueira. Não é? Meus queridos, acabou. Esse vídeo aqui, ele é curto, breve, sucinto, simples, tranquilo, porque agora nós vamos entrar na seção 2, que vai se tratar dos efeitos do legado e do seu pagamento, que trataremos no próximo vídeo. Espero que tenha sido tranquila e benéfica essa visualização do vídeo, visualização do canal. Peço que compartilhem o nosso projeto, que curtam o nosso vídeo. Ok? Inscrevam-se no canal, nos sigam no Instagram, mandem perguntas, questionamentos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.